A maioria dos homens comete o mesmo erro em algum momento da vida. O problema é que a maioria só percebe isso quando a situação já está longe demais. Porque o que destrói relacionamentos não é simplesmente a idade. É algo muito mais sutil e muito mais perigoso. Você já se perguntou por que alguns homens, mesmo aos 40 ou 50 anos, ainda exalam charme, confiança e apelo emocional, enquanto outros perdem esse encanto com o tempo? Não se trata de dinheiro, aparência ou sorte. A questão central está na psicologia, algo sobre o qual poucas pessoas falam de forma direta e clara. Se você não reconhecer isso, poderá perder relacionamentos importantes em sua vida, sem nunca entender exatamente o porquê. Neste vídeo, explicarei como o pensamento masculino muda com o tempo e por que isso impacta diretamente sua capacidade de atrair, construir e manter relacionamentos. Não se trata de clichês ou motivações superficiais. São princípios práticos, às vezes difíceis de ouvir, mas absolutamente verdadeiros. E no final do vídeo, há algo que a maioria dos homens ignora, mas que lhes custa mais caro. Essa é a verdadeira essência da questão. Muitos homens pensam que, quanto mais velhos ficam, mais fácil a vida se torna, mais racionais, mais estáveis e mais experientes. Mas, na realidade, o oposto costuma acontecer. Eles se tornam mais retraídos, mais rígidos e cada vez mais difíceis de se conectar emocionalmente. E isso destrói gradualmente seu poder de atração. Porque as mulheres não se conectam com você apenas por causa de suas experiências ou conquistas. O que ela realmente sente é como você a faz sentir. Você pode ter uma vida perfeita no papel, mas sem emoção. Não há conexão genuína. E é aí que a maioria dos homens falha. Com o tempo, eles começam a acreditar que maturidade significa manter distância ou se tornar emocionalmente frio. Eles param de correr riscos, param de mostrar seu verdadeiro eu, param de se permitir sentir profundamente. Em vez disso, constroem uma defesa ao seu redor. Isso parece lógico, especialmente depois de mágoas ou experiências passadas, mas na verdade é um grande erro. Uma conexão emocional genuína requer vulnerabilidade, não fraqueza. Vulnerabilidade é a capacidade de demonstrar emoções genuínas, de estar presente no momento em vez de se esconder atrás da ilusão de controle. Mas à medida que os homens envelhecem, muitos fazem o oposto. Tornam-se distantes, imprevisíveis, difíceis de entender, e isso cria imediatamente um distanciamento nos relacionamentos. Há outro ponto que poucas pessoas mencionam. O amor não se sustenta para sempre. Ele precisa de nutrição constante. Muitos homens chegam a um ponto em que pensam que não têm mais nada a provar. E a partir desse ponto, as coisas começam a declinar lentamente. Eles deixam de prestar atenção aos pequenos detalhes, deixam de ouvir de verdade, deixam de se importar como antes. O perigo é que nem percebem que o relacionamento está esfriando. Ele não desmorona imediatamente, mas se apaga lentamente como uma chama que se extingue. E quando percebem, muitas vezes já é tarde demais. É importante entender que a atração em um relacionamento maduro não se trata de impressionar. Trata-se da capacidade de fazer a outra pessoa se sentir em paz, compreendida, conectada e emocionalmente viva. Porque quando as emoções desaparecem, o relacionamento se torna entediante, e o tédio acaba matando o desejo. É por isso que alguns homens parecem alcançar o impossível. Eles continuam interessantes, atraentes e sempre desejados. Não porque sejam perfeitos, mas porque continuam a evocar emoções genuínas e profundas nos outros. Preste atenção nisso. Não é o que você diz que importa. O que realmente importa é o sentimento que você cria na pessoa ao seu lado. Sua energia, sua presença e sua capacidade de ouvir são o que fazem a diferença. Um homem que entende isso não precisa tentar impressionar. Sua mera presença exala confiança sem arrogância, preocupação sem desespero e compostura sem frieza. E, por ser algo raro, ele sempre se destaca. Mas aqui está o ponto crucial. O maior erro que os homens cometem à medida que envelhecem é parar de crescer emocionalmente.
Eles progridem em suas carreiras, crescem financeiramente, acumulam experiências de vida, mas falham em crescer no amor. Embora os relacionamentos não sejam construídos na lógica, mas na conexão emocional, se esse aspecto não for maduro, todo o resto acaba perdendo o sentido. A verdade é simples, embora às vezes difícil de aceitar. A idade não determina o seu valor em um relacionamento. O que determina isso é a sua capacidade de se conectar com os outros, e isso é algo que pode ser aprendido, praticado e desenvolvido ao longo do tempo. Se você realmente entender isso, não só melhorará seus relacionamentos, como também mudará completamente a forma como os outros o percebem. E a verdade é que a maioria das pessoas nunca se dará conta disso. Mas você já tem uma vantagem.